Boa noite, esse é mais um Temas Polêmicos. Você sabe o que significa procrastinar? Vamos ler aqui, depois eu vou explicando. Primeiro deixa eu tomar café, né? Tem 2 compromissos hoje à noite. Vou fazer 2 partes desse vídeo, talvez 3. A primeira vai ser agora. Se não der pra fazer as outras partes agora, de noite, eu faço amanhã de noite. Mas vamos lá, peraí. Primeiro café. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve, entre aspas: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos e sensatas, né? Mulheres são mais sensatas que o homem, com certeza. Mas como sábios e sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, né? De certa forma, o procrastinador ou procrastinadora não consegue aproveitar as oportunidades, enfrentando a procrastinação para começar a viver. O hábito nocivo de retardar constantemente a execução de uma tarefa importante, tá vendo? Procrastinar é você deixar fazer algo que tem que fazer importante, fica na prioridade de outras coisas que tem nada a ver, pode esperar. A vida passa de forma muito rápida e precisamos aprender a lidar de maneira sábia com isso. Conforme está escrito, entre aspas, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, 12. Com isso em mente, precisamos entender que o tempo jamais deveria ser desperdiçado. Por esse motivo, o hábito da procrastinação é extremamente prejudicial, pois bloqueia a capacidade, né, do homem e da mulher, no caso do indivíduo, de fazer o que deveria ser feito e não faz. Por exemplo, dentro da igreja. Não sabe que tem que fazer as coisas dentro da igreja? Porque não faz. Fica esperando, empurrando com a barriga. Tem gente que tem carro na igreja e fica empurrando pro outro. Isso é procrastinar, é não fazer o que tem que fazer, e fazer direito. Certo? Segundo o dicionário, procrastinar significa, entre aspas, adiar, deixar alguma coisa para depois, transferir a realização de algo. Tá aí a explicação. É quando você precisa fazer algo, mas um bloqueio psicológico faz com que a realização seja adiada. Aí fica empurrando com a barriga. Ah, vou fazer hoje não, amanhã. Ah, depois, fica empurrando com a barriga. Isso é procrastinar, rapaz, isso é errado. Deus não aprova essas coisas não. Voltar na igreja não aprendeu nada. E fora da igreja é pior ainda. Desigrejada. Miseráveis. Ao invés de fazer o que tem que ser feito, tá vendo? O procrastinador, a procrastinadora, se deixa distrair com outras coisas. Mulher é mais procrastinadora que homem. A mulher é para dar mais exemplo que o homem dentro da igreja e dá menos exemplo ainda. Aparentemente mais prazerosa, né? Vai fazer o que lhe agrada. Não o que tem que fazer. Aí a pessoa nesse caso não é procrastinador, procrastinadora, porque está procurando fazer coisas prazerosas. Esquece o principal. Primeira obrigação, depois o lazer. É isso que eu aprendi. Ele ou ela adia frequentemente as tarefas que precisam ser feitas, prejudicando sua produtividade. Tá vendo aí? Dentro da igreja é a mesma coisa. Não é diferente do mundo não. Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz, entre aspas, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O bloqueio provocado pela procrastinação prejudica muito esse conceito. Tá vendo? Procrastinação não tem a ver com planejamento, com organização, com estratégia de alta performance, mas com um hábito nocivo de retardar constantemente a execução de uma tarefa. Vai empurrando com a barriga. Hoje não, amanhã, depois, quando tiver fim. Nunca faz. Você pode perfeitamente adiar algo para fazer em outro momento, quando terá mais disposição, quando o ambiente estiver mais favorável. Isso pode ser positivo. Aí tudo bem. Mas, quando as tarefas são adiadas frequentemente, pode ser sinal de que a procrastinação está atuando, a preguiça principalmente. A procrastinação pode trazer problemas graves para a vida. Pode gerar crise de ansiedade, muita gente está assim, mulher principalmente, já que a pessoa se sente o tempo todo pressionada, né? Gerar estresse por conta das tarefas acumuladas, entre outras coisas. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve, tá vendo? Entre aspas, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos ou insensatas, mas como sábios e sábias, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Estou repetindo aqui para deixar bem frisado a vocês, repetir e vou dizer de novo. Se tiver novo, repito de novo, digo de novo, até vocês assimilarem. De certa forma, o procrastinador, procrastinadora, não consegue aproveitar essa oportunidade, tá vendo? Se algo bater a sua porta, ele ou ela adia tantas tarefas
que acaba perdendo, entre aspas, timing, T-I-M-N-G. Um bloqueio psicológico se ativa e ele ou ela procrastina. Agora, sabendo que a procrastinação é um hábito nocivo, que pode ser prejudicial a você, como podemos superá-la? Interrogação. Aí, de forma que podemos enfrentar a procrastinação e como começar a viver. De que forma podemos enfrentar a procrastinação e como a viver? Outra pergunta. É preciso entender que esse hábito nocivo acontece de forma inconsciente. Não é exatamente uma escolha, mas um impulso. Impulso. Não estou dizendo que é, né? Não está fazendo ninguém, não. E entre outros fatores que interferem nos afazeres estão nível de descanso, pressão psicológica, preparo e capacitação para a execução, motivação. Portanto, a melhor maneira de enfrentar a procrastinação é organizando estes fatores da vida. Precisa aprender a criar uma rotina de descanso. Todos nós, homem e mulher. Acalmar a ansiedade, que é coisa de mulher mesmo, mais que de homem. Nunca vi homem com ansiedade. Mulher, já vi demais. E a pressão psicológica através da meditação na palavra e oração. Porque a gente pega a Bíblia para orar, só pega quando quer bênção. Que Deus lhe abençoe e pega a Bíblia. Depois encosta lá quando consegue. Ou quando não consegue, aí que deixa de lado. Também deve aprender a planejar seu dia a dia. Pode criar uma lista com as 3 tarefas mais importantes do dia e executá-las primeiro. Além de buscar maneiras de manter a motivação para a realização das tarefas. Tem gente que começa assim, mas depois começa a se perder nos pensamentos, dando atenção a que não deve, a que não deve. O que a Bíblia diz sobre a procrastinação? Vamos ver aqui. A procrastinação é, entre aspas, a ação de adiar propositalmente a conclusão de algo que deve ser feito, de propósito, não. E em algumas pessoas é uma forma comum de realizar qualquer tarefa. Embora a palavra em si não seja encontrada na Bíblia, podemos encontrar alguns princípios que podem nos ajudar. Às vezes a procrastinação está da preguiça, muitas vezes. E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. A Bíblia elogia o trabalho árduo e o esforço, entre parênteses, Provérbios 12, 24, 13, 4. Mas adverte contra a preguiça e a negligência, entre parênteses, Provérbios 15, 19, 18, 9. Uma solução para a procrastinação é um aumento da diligência, vigília, oração, não importa qual seja a tarefa. O cristão deve estar altamente motivada para ser diligente em seu trabalho, pois em última análise, ele ou ela está servindo ao Senhor. Se estiver na igreja, realmente servindo ao Senhor, Ninguém sabe. Está ali superficialmente. Entre aspas, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, Depois Colossenses 3:23. Se nós dedicarmos de todo o coração ao nosso trabalho, como diz esse versículo, podemos ter dificuldade em procrastinar muito. Não é nada bom procrastinação. Vocês estão aprendendo agora? Então eu também estou aprendendo. A Bíblia nos diz que para algumas coisas não devemos nunca atrasar. Jesus ensinou que a reconciliação com um irmão ofendido ou ofendida, deve ser feita imediatamente ao se lembrar da situação. Mateus 5, 23, 24. É ruim, isso acontece na igreja. Na igreja que eu estou não acontece. Tem uma pessoa assim que é complicada, mas complicada não vai complicar. Ela também disse que tínhamos que, entre aspas, chegar a um acordo com a pessoa, que tem um problema dentro da igreja, com nossos adversários, se torna adversário na igreja. Em parênteses, versículo 25. Por mais agradável que seja buscar a paz com um inimigo, a pessoa não é inimiga, se torna, infelizmente, uma inimiga. Não devemos perder tempo. Da mesma forma, somos instruídos, entre aspas, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios 4, 26. Ontem eu disse sobre a ira, não foi? Quem não viu, não se assista. Controlar nossa raiva adequadamente é uma questão muito importante. E não devemos deixar para amanhã. Por isso, daria uma vantagem ao diabo. Versículo 27, não sei que. Tem versículo 27, mas não sei qual é o livro. Os cristãos não devem procrastinar compartilhar o evangelho com os perdidos. Não há tempo a perder. Jesus comparou a tarefa da evangelização a de um homem que convida pessoas para um grande banquete. Quando viu seu servo com os convites, ele disse, entre aspas, saia depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Em Lucas 14, 21. Isso aqui eu já vi.
Entendeu? Aí vem aqui, o que mais, cadê? Opa, passou demais. O que mais chama a atenção no convite é o caráter público, entre parênteses. Todos estão convidados. E a urgência, entre parênteses. O anúncio da festa deve ser feito, entre aspas, depressa. Algumas pessoas, quando ouvem o evangelho e percebem a sua necessidade espiritual, demoram a reagir. Este é o tipo mais perigoso de procrastinação, meu amigo Davis. A vida é curta e não sabemos o que acontecerá amanhã. Entre parênteses, Tiago 4, 13 a 14. A Bíblia nos exorta a nos reconciliarmos com Deus hoje. Entre aspas, tenham cuidado, irmãos e irmãs, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo, tá vendo? Pelo contrário, anime uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, né? A fim de que nenhum de vocês, né, seja endurecido ou endurecida pelo engano do pecado. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Entre parênteses, Hebreus 3, eita pô, peraí. Hebreus 3, 12, 13 a 15. Adiar e deixar para depois a reconciliação com Deus significa endurecer o coração, né? Aliás, endurecer o próprio coração. Endurecer o coração. Você reconcilia-se primeiro com Deus, você está com problema com Deus, né? Tem que ter problema com Deus, certo? Não quer mudar e Deus ali, só esperando, pacientemente. Jesus pode voltar a qualquer momento, não sabemos quando, entre parênteses. Lucas 12:40. Você explicou a importância de estar preparado para a sua vinda em Mateus 25, 1 a 13. Homem e mulher, se preparem. Nessa parábola, 10 virgens aguardam a chegada do noivo e que um banquete de casamento comece. 5 das virgens estavam preparadas para a chegada. As outras cinco não quiseram se preparar até que fosse tarde demais e foram deixadas para trás. Jesus chamou as virgens de entre aspas, imprudentes, rebeldes, né? Uma das razões pelas quais não estavam prontas por ter sido que deixaram para depois, tá, não? Irresponsáveis. Portanto, quando se trata da nossa vida espiritual, não podemos deixar as coisas para depois. Tampouco é conveniente deixar para depois a cura de um relacionamento rompido ou o controle da raiva. Tá vendo? Pois é, tem que guardar a raiva até hoje dos outros, por besteira. E como o nosso serviço a Deus é o que motiva tudo o que fazemos, não temos razão para procrastinar. Em resumo, a procrastinação é um mau hábito com consequências eternas. Quer dizer, a pessoa que quer procrastinar, né? Não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Beleza. Né? Você acha que está certo? Cada um responda por si. Procrastinação, resultado nada prático da ansiedade. Tá vendo? Aí tem uma tradução. O tempo é implacável, os ponteiros do relógio caminham sem que nada os impeça. A hora de terminar aquela tarefa necessária se aproxima. Ainda há tempo, mas nada é feito, pois outras coisas precisam ser feitas também. Quando nos damos conta, estamos atrasados. Né? Se é possível resolver algo amanhã, é isso que costumamos fazer, né? Então, uma série de consequências agradáveis podem ser experimentadas. Não é fácil, não. Aí, quando essa é a rotina na vida de alguém, esse alguém tende a se tornar irritadiço ou irritadiça, homem ou mulher. Seu convívio familiar pode ser abalado, pois a pessoa se sente ocupada o tempo todo. Não são estabelecidas prioridades. Atividades sem importância ocupam o lugar das coisas importantes. Então a pessoa pensa, entre aspas, há tanto a fazer e tão pouco tempo. Em casos mais graves, a pessoa passa a ter sérios problemas físicos decorrentes de crise e de ansiedade. Mulher. Nenhuma quer mulher. Isso é próprio da mulher. O que costuma levar a esse estado? Pergunta. Aí a procrastinação é a resposta. O que é isso? Pergunta. O que a Escritura diz a respeito é como devemos lidar com ela para que não fiquemos ansiosos e Deus se agrade de nós? É uma pergunta. Vamos em busca da resposta. O que é procrastinação? Além de atacarmos diretamente a ansiedade, é igualmente importante atacarmos seus agentes causadores, dentre os mais importantes, e controlar a procrastinação. Mas o que é isso? É uma pergunta aqui. Aí vamos ver.
Em termos simples e diretos, procrastinação é adiamento. Por exemplo, é deixar para fazer depois algo que poderia e até deveria ser feito com antecedência ou imediatamente, certo? Logo, um procrastinador ou uma procrastinadora é um indivíduo ou indivídua que evita tarefas ou alguma coisa em particular. Observe que a procrastinação tem estreito relacionamento com a ansiedade. Dentre os efeitos da procrastinação mais comumente sentidos, podemos listar o estresse, a sensação de culpa, a perda de produtividade e a vergonha diante dos outros, pois não se cumpre a responsabilidade e os compromissos. Realmente é. Embora a procrastinação faça parte da experiência comum do dia a dia de muitas pessoas, ela passa a categoria de problema quando impede o bom andamento da vida. Alguns especialistas chegam a dizer que a procrastinação crônica pode ser sinal de alguma desordem psicológica ou fisiológica. Será? A interrogação está aqui. Eu não estou vendo nada. Aí vem aqui. Fazer vídeo com o bicho latino é bronca. Embora nenhum estado conclusivo tenha sido publicado para confirmar essa tese, o procrastinador ou a procrastinadora experimenta uma sensação angustiante de extrema ansiedade quando os prazos finais se aproximam. Mas a ansiedade é para mulher, não é coisa de homem não. Não tem essa frescura não, isso é coisa de mulher. Eita, desculpa aí. De fato, quando estudamos o assunto um pouco mais a fundo, descobrimos que muitos especialistas colocam a ansiedade como causa da procrastinação. Isso quer dizer que a ansiedade, além dos males bastante conhecidos, também é a força por trás da preguiça que procrastina, que adia o dever de realizar a tarefa que precisa ser cumprida. É como aquele negócio que eu disse, vai empurrando com a barriga. Aí aqui, ó, a mecânica da procrastinação. De mecânica ainda. Precisamos entender a procrastinação se pretendemos vencê-la. Se não declaramos a guerra contra a procrastinação, a ansiedade manifesta-se. Esse é um problema sério, que afeta quase todas as áreas da vida de uma pessoa, mas pela bondade e graça de Deus, ele ou ela, aliás, ele, o problema, né, pode ser combatido. A primeira tarefa é entender nosso próprio sistema de, entre aspas, se barra então, diante de decisões. Assim perceberemos que a existência de ambos é mais sistemática do que imaginamos. Entre aspas, se uma coisa não precisa ser feita para amanhã, então tenho muito tempo. Se estou atrasada, então negligenciarei as demais responsabilidades. Olha, tá vendo aí como são as coisas? Aí, se terminei um grande difícil trabalho, então darei uma recompensa a mim mesmo, a mim mesma. O procrastinador, procrastinadora acredita que a máxima, entre as pressões, produzem diamantes. É uma realidade para ele ou ela. Outra forma de ver a situação é a chamada lei de Parkinson. Entre aspas, o trabalho fica maior quando temos mais tempo disponível para executá-lo. Seguindo esse raciocínio, o procrastinador ou procrastinadora pensa, entre aspas, por que vou gastar uma semana inteira para fazer uma tarefa se eu posso gastar apenas uma noite e alcançar o mesmo resultado? Olha a interrogação. Vamos ver mais adiante o mesmo resultado, será? Bem, é aí que começa a se instalar um problema mais grave e profundo. A procrastinação não é uma questão de resultado, mas de glória e coração. Se a avaliação for pragmática, temos de reconhecer que o argumento é interessante, mas a pergunta certa que não foi feita é, entre aspas, este é um comportamento que glorifica a Deus? Claro que não, né? Deus se agrada dessa motivação? Não mesmo. Aí aqui, procrastinar ou remir o tempo? Outra pergunta. Em Efésios, Paulo diz que devemos, entre aspas, remir o tempo porque os dias são maus. Entre parênteses, Efésios 5, 15, 16. Não fazê-lo é, segundo o apóstolo, o sinal de que algo presente e algo é ausente. Certo? De fato, normalmente para procrastinador, procrastinadora, o adiamento, a delonga é entendido como ausência. A questão pode ser definida como, por exemplo, entre aspas, falta de trabalho árduo. Assim, o procrastinador, procrastinadora pode pensar que não tem se empenhado o suficiente.
Ao olhar o texto de Paulo, porém, descobriremos, né, que o que realmente falta é a sabedoria, que conduz a uma vida caracterizada pela prudência. Desculpa eu estar lendo assim meio gaguejando, mas eu dei meio assim, cabeça doendo, sinusite crônica é bronca. Mas não é somente o que não está presente que importa. Se há uma ausência, então o que está presente? Interrogação. Em momentos em que não estou indo a um lugar, o que exatamente estou fazendo? Outra interrogação. Um rápido olhar ao texto vai revelar a tolice da procrastinação, mas essa é uma questão sutil que requer um olhar mais profundo. Se meditarmos sobre como gastamos nosso tempo, principalmente o destinado ao trabalho, seja doméstico ou profissional, perceberemos que o tempo que deveria ser destinado à realização de nossos deveres é gasto com coisas também importantes. Obviamente, mas sempre é assim. Basta examinar mais de perto nossa rotina, né? Nossa rotina diária, né? Dia a dia. A rotina de deveres e obrigações que nós temos no dia a dia, certo? E vamos descobrir que nós ocupamos com algumas, né, aliás, atividades menos nobres. O que normalmente ocorre é que certas atividades se tornam justificáveis, né? Justificáveis para a procrastinação. Um mal necessário para alguém super ocupado, super ocupada. Mas procrastinar é um grande perigo para a nossa vida espiritual, maculando nossa comunhão com Deus pela ansiedade. Bem, meu amigo, minha amiga, eu vou parar por aqui, certo? Vou dar continuidade essa aqui, o que a Escritura tem a dizer sobre isso. Vou ficando por aqui, e se eu não conseguir fazer esse vídeo hoje, amanhã eu faço. A pretensão também tem outra parte. Continuação de procrastinação.